O Alex Travassos, lateral do Campinense, está aqui conosco. Ele comentava alguns números aí dessa competição, lhe chamou a atenção pelo que vi, né? A situação do CSP e do Souza, que para você poderia estar em situação melhor, não é isso? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Prazer, todo meu. Com certeza, é duas equipes que a gente tivemos o privilégio de jogar. Eu joguei contra o Souza, muito difícil jogar no Sertão. E é uma equipe muito boa, uma equipe experiente, que tem jogadores que conheço também, que está numa situação que está na tabela lá embaixo, mas equipes que são boas. A CSP também veio jogar contra a gente, ganhamos apenas de 1-0, uma equipe que dificultou muito o jogo, mas é uma equipe forte, é um campeonato que está muito forte, um campeonato que você vê que o único time que abriu muitos pontos só foi o Botafogo, mas é um campeonato que está em aberto ainda. Pois é, tocando nesse assunto, já que você falou sobre o CSP, você não estava no jogo, né, mas acompanhando a partida, lá de cima eu acho que dá para se ter uma visão melhor até às vezes do jogo. Eu estava trabalhando nessa partida e eu falei na matéria de ontem que o CSP usou muito de uma máxima hoje do futebol, que é a questão da posse de bola, na saída, no toque, mesmo arriscando um pouco mais, tentando atrair o Campinense para o campo do campo, no caso, do campo de defesa dele. Mas nem todo time consegue jogar assim, né? Às vezes a proposta é essa para ser um pouco mais ousado, querendo surpreender, né, Alex? Porque o Audax, o ano passado, chamou a atenção e tudo mais, mas nem todo mundo consegue fazer aquilo, né? Olha, com certeza, hoje o futebol está muito nivelado, né? Hoje futebol, quem vai jogar fora de casa, a tendência deles é se retrancar e jogar por uma bola. Quando você joga com essas equipes, é complicado você criar muito, porque eles só destroem. Para você construir é complicado, você tem que estar sempre insistindo. E quando você quer ficar em busca do gol e você joga dentro de casa com o apoio da torcida, e quando a torcida começa a ficar impaciente, ela começa a cobrar que a gente faça um gol, é complicado, porque você tem que se expor e ao mesmo tempo defender. E quando você dá um vacilo e toma um gol fora de casa, é complicado fica mais até você reverter. Ainda, né? Essa questão hoje toca muito nesse assunto também, Alex, do grande e do pequeno. Porque o grande tem que passar por cima do pequeno. Isso era coisa que antes era mais comum, né? A gente via os times de maior tradição, digamos assim, ou pelo menos mais investimento, mais camisa, como se fala, né? Passando por certa facilidade. Isso mudou até em relação à seleção, né? O Brasil jogar na Bolívia, passava por cima, isso não acontece mais. Isso para você é bom para o futebol? Olha, Gustavo, é complicado hoje no futebol, porque diferenciando hoje dos grandes para os pequenos poucas coisas, porque jogadores que já tiveram em Série A, time de Série A do brasileiro, você vê que eles estão jogando em times menores, mas já tiveram lá. Como na Europa também, quem se destacou hoje está vindo para o futebol brasileiro. Né? Então, hoje o futebol está muito nivelado. Quem está jogando num time pequeno, hoje você pode jogar uma Série A. Então, o futebol está muito dinâmico, está muito difícil e a cada dia que passa, os treinadores estão se renovando, estão buscando mais taticamente. Então, o futebol, dificilmente você vê um jogo hoje que um time ganha de 4-0, entendeu? Porque é mais taticamente, é mais marcação o tempo todo. Então, quem está tendo essa filosofia de fazer esse sistema está dificultando bastante para as equipes. Interessante você tocar nesse assunto, porque só dando um exemplo, como eu estudei todos esses números, estatísticas agora há pouco, o Campinense é o segundo melhor ataque da competição, tem 12 gols, né? Se não me engano são 12 gols. Dos 12, 7 foram em 2 partidas. Foi contra o Serrano, 4 e contra o Paraíba, 3. Isso. No mais, né, vitórias magras. Isso tem sido a tônica do próprio campeonato. O Botafogo, que é líder, né, não tem sobrado contra ninguém. Tem sido jogos, na grande maioria, jogos apertados. O que mostra que esse campeonato, digamos, se os grandes não realmente se impuserem mesmo, os ditos, entre aspas, pequenos, têm mais chance até de trazerem aí para o campeonato uma dita zebra ou surpreenderem, né? Com certeza, porque a gente vai jogar no interior, rapaz, é uma dificuldade imensa. O detalhe resolve a partida, né? Muito jogo contato, muita falta o tempo todo, bola rola menos, entendeu? E campo de jogo também não ajuda, que dificulta a equipe, que a gente quando vai jogar dentro de casa, o Amigão já é um campo bom de se jogar, um campo grande. Quando você vai jogar no interior, é um campo meio ruim e é complicado. E quem está adaptado, é mais fácil você jogar. E quando a gente sai daqui para jogar lá, a gente sente a dificuldade. Mas o nível está muito alto e está muito forte. Essa história que às vezes assim, a gente escuta, porque jogador bom joga em todo lugar. Não é bem assim. Eu vou dar um exemplo aqui, até a preocupação da CBF, que foi divulgado ontem. A CBF com algumas alterações para o Campeonato Brasileiro do ano, já desse ano e do ano que vem, e 2 importantes alterações. É uma não venda do mando de campo, né, que estava acontecendo demais, né, e a outra é a questão da grama sintética, né, que só o Atlético Paranaense utilizava, mas
que vai ser proibido já a partir de 2018. Você que é jogador sabe, com certeza, jogar futebol no gramado e na grama sintética, para alguns parece ser outro esporte, né? Até uma comparação com o futsal. Nem sempre quem joga na grama vai para o futsal ou vice-versa, né? Sim. A grama sintética também, como um campo duro, do sertão, um campo esburacado, às vezes você não consegue desenvolver o que sabe, né? Olha, é porque quando você trabalha num campo de treinamento, onde você vai jogar e vai treinar, é totalmente diferente. Agora, quando você vai jogar com a equipe, que elas estão adaptadas àquele gramado... Sabe onde é que está o buraco, onde está o motinho, onde tá ali. tudo. Eles sabem, eles conseguem acertar a bola, tipo, vai quicar no buraco, eles sabem. A gente que já está acostumado a outro meio, é complicado. Você joga contra o Atlético Paranaense, você assiste os jogos hoje, as equipes têm dificuldade de jogar lá, porque todo mundo está acostumado com a grama. Quando você pega um sintético, é totalmente diferente. Entendeu? Mas essa mudança eu acho certo, porque você jogar num gramado e você sair para um sintético é totalmente diferente, né? Com certeza. Então eu acho isso correto. É interessante. Pessoal, lembrando que você participa aqui do programa, manda pergunta aí pro Alex. A gente vai falar sobre o Campinense, o pessoal tá dizendo, não fala ainda sobre o Campinense em si, ainda não falou sobre a volta do Alex, quando é que volta e tudo mais. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá certo? Mas vai trazendo aí sua opinião, vai mandando sua pergunta que a gente passa aqui para o Alex. Antes de ir pro intervalo, Alex, fala um pouco sobre como é que foi teu início de carreira. Você me disse que é de Juazeiro, na Bahia, mas como é que foi até você chegar aqui ao Campinense? Olha, eu tive uma trajetória desde criança, comecei no Vitória da Bahia, de base, depois passei por Real Salvador, um dos melhores que eu já trabalhei é Newton Mota, entendeu? Devo a ele também onde eu estou hoje. E trabalhei em vários clubes do Brasil, trabalhei mais em São Paulo, trabalhei em Minas, Paraná, eu já tive a oportunidade de vir para Campinense, só que eu já tinha contrato com outra equipe e nunca deu certo, mas agora estou vestindo a camisa do Campinense, estou feliz. Quando eu recebi a proposta, que o treinador Paulo Foiano estava aqui, ele me passou a proposta que tinha um interesse, eu fiquei feliz, entendeu? Que eu tinha lugares para ir, mas quando eu recebi a proposta, eu fiquei surpreso e aceitei de coração, e hoje eu estou feliz de estar aqui. Vai continuando a conversa aqui com o Alex Travasso, a gente falando aqui, aqueles números chamam a atenção, a gente tentando entender um pouco do porquê o Atlético está ali entre os primeiros, inclusive deve receber jogadores aí nessa parceria com o Audax, ainda tem se reforçado, então é um time que, para mim, Alex, ele corre por fora na forma de contratação e de administração do clube. É um time que já teve conquistas no estado, né, que tem torcida, tem tradição, mas que hoje é administrado por um grupo de empresários. Então, foge um pouco daquela cobrança que 13, que Campinense e Botafogo, que tem grande massa e que tem, digamos, uma preocupação, às vezes até maior com o futuro do clube, do que clube de empresários. Você já passou por algum clube que tenha, digamos, essa semelhança de administração, que trabalhe dessa forma? Olha, eu já passei. Em 2013, eu trabalhei no Penapolense, né? Penapolense era paulistão em 2013, eu tive essa experiência. É complicado porque você, quando está naquele clube ali que é administrado por empresa, por empresários, porque ali ele tem que colocar os jogadores para vender, não é isso? Ele tem que expor a marca deles. Então, é meio complicado. E você, quando não está naquele processo de envolvimento do empresário, fica um pouco complicado de você jogar, entendeu? Alex, como é que está o clima aí da equipe para esse jogo contra o Náutico? É um jogo, a gente sabe que ainda tem mais 2 rodadas pela frente, mas a gente fala que é decisivo porque o Náutico precisa muito dessa vitória para entrar ali na briga, né? E o Campinense termina essa fase contra o Santa Cruz fora de casa. Na teoria, o Uniclinic não quer mais nada com nada, pode perder os 3 jogos que não vai mudar a situação do Uniclinic, né? Que também não vai tão bem lá no Campeonato Cearense, né? Mas como é que está o clima, a concentração do que você viu agora há pouco, já que você veio direto do Renatão para cá, né? Olha, hoje mesmo eu fui para o campo, né? Eu só fico mais na fisioterapia. Hoje eu fui para o campo, a gente começou a debater sobre esse jogo, que é um jogo importantíssimo de 6 pontos, entendeu? É o jogo que pode ser uma classificação nossa, um jogo porque a gente não pode pensar em perder, tem que pensar em pontuar. Meu ponto de vista, se a gente tirar pelo menos um ponto de lá, é fundamental, porque a gente tem um jogo do Uniclinic em casa. E eles têm um clássico ainda, né? Eles têm um clássico que eles decidem um com o outro. Então, a equipe está focada, saiu daqui com um objetivo só, que é buscar a vitória. Se não conseguir a vitória, pelo menos o empate para a gente decidir em casa, porque com a vitória em casa e o empate do Náutico, com certeza a gente está classificado, que a gente faz 11 pontos. Para a gente finalizar, Alex, o Campinense vem aí de anos muito bons, né? Vem de conquista na Copa do Nordeste, ano passado chegou, inclusive, a bater na trave ali, por pouco não chegou a um bicampeonato, mas vem de um bicampeonato
paraibano, o torcedor cria aquela expectativa boa, né? Mas lógico, o projeto do time não pode abrir mão do primeiro semestre, mas quem sabe, chegar, né? É o principal objetivo, à Série C do Campeonato Brasileiro. Você, pelo pouco tempo que está aqui em Campina Grande, times com torcida como você chegou a ver do próprio 13, o Botafogo também, que já está na Série C, mas do próprio Campinense, que é o time que você veste a camisa, é um pouco injusto, né? A gente ter esses times ainda brigando na Série D, né? Times que têm torcida, como você disse, passou pela Penapolense, que não tem lá tanta tradição, torcida. Esses times têm que chegar mais longe, né? Olha, com certeza, né? O Campinense, um tempo atrás, aí estava na Série B, né? E hoje você vê a Campinense hoje disputando a Série D. Então, é complicado. Um time estruturado, um time que tem toda a estrutura que tem, onde eu já passei por mais de 20 clubes na minha carreira. Poucos clubes têm essa estrutura que tem hoje, onde tem uma torcida que é apaixonada, entendeu? Onde é uma torcida que onde eu machuquei e eu senti um carinho imenso, enorme, mandar mensagem de apoio, de força. Então, há pouco tempo que eu cheguei na Campinense, eu já tenho um carinho imenso pelo clube. Então, respondendo já pela pergunta, aí se perguntaram se eu vou ficar para a Série D. Já quer saber do futuro. Eu tenho um contrato de 1 ano aqui com a Campinense, então eu tenho um contrato, eu tenho que cumprir, então com certeza eu estarei. Tá certo. E com certeza, além do contrato, conta muito esse carinho que você falou aí, né? E que tem feito a diferença para que, claro, você se recupere clinicamente e a emoção e o emocional também ajuda muito nisso aí, né? Ajuda muito, né? Porque você tá ali, quando eu soube da notícia que eu fiz a ressonância... Começando tão bem, né? Você começou muito bem, um dos destaques aí do próprio campeonato, né? Eu tava até ajudando, né? Mas só que a gente não conseguia a vitória, mas você tem que estar bem, independente da situação que está acontecendo, você tem que estar mostrando seu serviço bem. Então, quando eu recebi a notícia da contusão, eu fiquei até triste e eu não acreditei, né? De 60 dias, mas depois eu fui aceitando um pouco, né? E as pessoas começaram a mandar mensagem, a torcida me apoiando o tempo todo, e até hoje esperam minha volta. Então isso é gratificante, né? Isso é gratificante, cheguei há pouco tempo e receber esse carinho, não tem nem palavra para... Pois é, que o torcedor continue então apoiando o Alex e todo o grupo, né? O pessoal, pior coisa do mundo para um jogador que tem compromisso e é profissional é ficar no departamento médico, né? Então, que seja durante pouco tempo, que você se recupere o quanto antes. A gente tá vendo o caso aí do Moisés, né? Que vinha de contusão, triste, né? Voltando no Palmeiras, passa 6 meses parado e na melhor fase da carreira, né? E o jogador precisa muito desse apoio da torcida, da diretoria e dos amigos, com certeza o Alex está recebendo. Obrigadão, Alex. Boa sorte aí e melhoras, viu? Obrigado, eu que agradeço a vocês.